Deus abençoe a irmã Adriana, Deus abençoe a irmã Edmeia pela oração. A igreja, por favor, peguem a palavra de Deus agora, que está na sua mão. Abra na epístola que o apóstolo Paulo mandou para a igreja que estava em Roma naquela época, aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versos. Algumas Bíblias separou até esses 2 versos e já colocou um subtítulo em cima dele, né? Ou seja, esses 2 já é um assunto, tá? Que o assunto aqui é a justificação pela fé. É uma passagem muito boa e interessante, só pelo título, a justificação pela fé, que é justamente o que todo ser humano busca, se justificar diante de Deus, estar justificado. E hoje nós sabemos que o único meio para que isso aconteça é através de Jesus Cristo. Aliás, através da morte de Jesus Cristo. Então vamos ler, irmão, que o Senhor nos abençoe nessa leitura, na exortação, na explicação, que tudo que aqui for falado, feito, seja apenas para a glória de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Bem, amados irmãos, essa passagem bíblica foi lembrada por muitos anos, e por muitos anos a gente viu ela sendo mal interpretada, que muitos antigos, eu já cheguei a ouvir isso também na minha casa. Eu nasci num lar cristão ali, na congregação cristã no Brasil, ela era frequentada, né, por membros da congregação, e eles diziam que esse viver da fé era viver a pancinha, comida, né? Um dia nós íamos passar fome e nós íamos viver pela fé, como se nós ficássemos esperando pela fé e Deus viesse trazer a comida em casa. Não é disso que está falando aqui. Aqui não está falando do viver materialmente, ou seja, se satisfazer, pão, leite. Não é disso que se fala essa passagem bíblica. Jesus Cristo já falou, não se preocupe com o dia de amanhã, vocês não vão perecer de fome. Ele já falou, e ele deu exemplos assim que é para calar a nossa boca. Jesus falou, você já viu, por acaso, algum passarinho voando com uma enxada nas costas porque ele precisa plantar para comer? Não, nunca vi. Pois é, e eles não comem todos os dias? Deus alimenta a gente, essa multidão de bichos que existe aí. E você acha que ele vai deixar nós passar fome? Nenhum. Nem os maus Deus deixa passar fome nessa terra, quanto mais a nós. Essa passagem bíblica está se referindo a outra coisa. Aqui está querendo dizer que aí já vem um complemento de várias outras passagens. Para Deus, todos os homens estão mortos na sua presença. É disso que se trata. Quando o homem peca, ele se separa de Deus. Para Deus, eles estão mortos. Sabe aquela parente ou aquele parente seu que fez uma coisa muito grave contra vocês, te deixou tão aborrecido que você falou assim um dia, para mim, eles morreram. Nem quero mais conversa. É mais ou menos isso o que se trata aqui. Deus disse, eles morreram para mim, não tem um vivo na terra. Aí é a ideia que já vai ser uma outra pregação de um outro dia que, se Deus quiser, a gente vai fazer aqui. Aí entra a lógica de Jesus ter a necessidade de nascer no ventre de uma mulher virgem. Por quê? Para ele não ser filho de Adão e Eva. Jesus não era filho de Adão e Eva. Nasceu no ventre de uma mulher virgem justamente para não descender de Adão e Eva. Não descendendo de Adão e Eva, então ele não carregava sobre si o pecado de Adão e Eva, que todos nós temos. Então existe uma lógica por que disso. Mas aqui, irmãos, nessa passagem bíblica, né, quando Moisés ele chama o povo para fazer um concerto com o povo, né,
ele fala que esse povo ia viver diante de Deus se esse povo seguisse todas as regras da lei. É sobre isso que se fala, viver diante de Deus. E eu vou reler aqui uma passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, que está no capítulo 24. Eu vou reler só para a gente entender. E aí a gente vai voltar aqui em Romanos 1, 16, 17. Lá em Êxodo, capítulo 24, está falando assim. Depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 60 dos anciões de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se achegará ao Senhor, mas eles não se acheguem, nem o povo suba com eles. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu uma só voz e disse, todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, a 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo. E disse, eis aqui o sangue da aliança do Senhor tem feito convosco sobre estas palavras. Aqui, irmão, Moisés pegou o sangue daqueles animais, jogou espargindo sobre o povo e disse, por este sangue, por este livro, hoje é feito um concerto entre vós e Deus. Ou seja, se vocês agora seguirem tudo o que está escrito neste livro, vivereis. Mas os homens não conseguiam fazer. Nem se conseguisse, não poderiam também. Então, irmão, o que Paulo está falando ali, ele está fazendo uma referência a essa passagem. Ele fala, agora não é mais pela lei, agora é pela fé. Aquele que tiver fé, vivereis diante de Deus. Então, quando quando Paulo está escrevendo isso, ele fala, olha, não me envergonhe do evangelho de Cristo. Como que eu posso me envergonhar disso? Ele fala, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele fala do judeu e do grego, querendo dizer, primeiro dos judeus, que são os escolhidos, e os gregos, que significam nós, todos nós, os gentios, né? Então, irmão, aqui o apóstolo Paulo está simplesmente dizendo assim para nós, gente, não adianta ficar de olho na lei, ou de olho trazendo essa palavra para os nossos dias de hoje. Não adianta você colocar um terno, uma gravata, colocar um véu, colocar uma roupa bonitinha, aquele kit bonitinho. Não adianta você tirar a televisão da sua casa. Não adianta você, obrigar os seus filhos. Nada disso vai te salvar. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. E é por essa fé que você viverá na presença de Deus. O apóstolo Paulo está pregando a homens religiosos. Aqui são judeus que provavelmente também estavam em Roma, né? E ele está dizendo aqui, é pela fé que nós viveremos na presença de Deus. Os judeus sempre tiveram com os olhos em coisas, eles precisavam fazer algo, eles têm que fazer sacrifícios, alguma coisa difícil para que eu possa merecer a salvação. Isso está em todo homem, irmão. A gente acha que tem que fazer algo, mas a obra de Deus, ela nos constrange a tal modo, irmão, ao ponto de dizer para nós, Cristo já fez tudo. E isso nos constrange, irmão. Cristo já fez tudo. Eu moro aqui na beira da linha aqui, Eu moro aqui na beira da linha aqui, no caminho para Aparecida. Aqui as pessoas caminham, irmão,
quilômetros e quilômetros, eles têm que fazer algum sacrifício, algo difícil, para poder se aproximar de Deus. E sendo que o Evangelho diz, o que você precisa? Você só precisa acreditar de verdade que Deus enviou Jesus morrer em nosso lugar para nos salvar. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, 29, eu vou ler aqui para vocês. Disseram-lhe, pois, olha lá os religiosos aparecendo aqui, irmão. Eles sempre tiveram, irmão. Que faremos, pois, para executar as obras de Deus? Ele queria uma listinha. Ele queria uma listinha de coisas. Ó, não come isso, não come aquilo, se veste assim, arranca a TV da sua casa, vai no culto todo santo dia, faça isso, faz aquilo, se separa dos seus parentes que eles são de outras igrejas, né? Você tem que virar um músico, e aí você tá salvo. Ele estava esperando uma lista. E o Senhor Jesus disse, Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Simples assim, irmão. A obra de Deus é essa, creia em Deus que enviou o Filho morrer por nós, ponto final. Mas eles vão, mas como assim, só isso? É só isso? Você quer mais o quê? Mas eu não tenho que fazer nada. Não, você não precisa fazer mais nada. Você precisa crer. Você tem que crer de fato, de todo o seu coração e se entregar a Jesus. Essa é a mensagem que muitas religiões não pregam, porque se pregarem simplesmente isso, eles perdem muita gente. Porque os diversos sacrifícios, as muitas coisas, as campanhas e aquilo mais e aquilo outro é o que segura o povo e é o que fabrica dinheiro. O evangelho é simples, irmão, e é puro e libertador. E Jesus disse mais, não foi só isso. Disseram-lhe, pois, aí eles não ficaram contentes, irmão, era para ficar feliz. Aí eles questionaram Jesus, falaram assim, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Olha lá os judeus falando, nossos pais comeram o pão que caía do céu, né? Que sinal que você faz? Ou seja, ele está falando, o nosso pai Moisés, ele fez muitos milagres. E esses homens tinham razão, gente. Eles estavam em uma religião onde os parentes mais antigos deles viram o mar abrindo. Eles viram o pão caindo do céu. Eles viram obras maravilhosas. Os profetas que tiveram no meio deles mandavam descer fogo do céu, venciam guerras enormes. Então eles estavam apreensivos. Aí chega Jesus Cristo, que nasceu lá onde eles viram. Jesus nasceu lá atrás da casa do não sei quem. E ele diz, eu sou o maná que vem do céu. E aí eles ficaram doidos. Falaram, como é que pode esse homem dizer que ele é o maná? Como é que pode esse homem falar que ele é o pão que desce do céu? Mas a mensagem do evangelho, irmão, só entra naquele que Deus quer. A mensagem do evangelho é confrontadora. Nós somos os primeiros a ser confrontados. Muitos, quando ouvem o evangelho a primeira vez, ficam revoltados, não gostam. Como assim? Não pode ser assim. E leva tempo para depois começar a aceitar o evangelho. Igual estes homens aqui. Disseram-lhe, pois, na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Que ele fala de si mesmo. Jesus está falando de si. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida pelo mundo. Ele está falando dele, eu desci do céu. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos desse pão. Olha aqui, o povo carnudo. Dar-nos desse pão. Esse discurso está acontecendo no momento em que Jesus acabou de repartir o pão. Tava todo mundo com a pança cheia. E detalhe, era um pão especial, foi obra de Deus repartindo o pão. Então aquele pão caiu na barriga daqueles homens a modo de saciar completamente a fome. Ali não atacou o estômago de ninguém, não deu azia em ninguém, porque o pão era divino. Aquele pão encheu a barriga de todo mundo e ainda sobrou 12 cestos de pão. Mas o povo, com a mente material, gente, até o dia de hoje,
Você está expondo o evangelho para a pessoa e muita gente fica te olhando, te medindo, querendo achar defeito em você, né? Igual esses homens estavam fazendo, querendo achar defeito em você. Irmão, não olha o mensageiro. A mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Porque todos nós somos errantes e pecadores, irmão. Mas a mensagem não precisa do mensageiro. A palavra de Deus nunca precisou da nossa índole ou da nossa... A palavra de Deus opera sozinha. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu falar agora aqui para vocês, irmão, 1 mais 1 é 2. Isso é verdade? Você vai falar, é verdade. E se você estiver passando na frente de uma cela, de uma prisão, e o Juca lá dentro falar assim, 1 mais 1 é 2. Isso é verdade? Ou mentira? Você vai falar, é verdade. 1 mais 1 vai ser sempre 2. E não depende de quem está levando a mensagem do 1 mais 1. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é poderosa. Tem gente que pensa, mas eu sou assim, irmão, eu sou assado. Será que eu posso falar do evangelho? Vai, meu querido, abra sua boca, fala do Senhor Jesus Cristo. Se é uma ovelha do Senhor, vai entrar no coração. Vai, Deus vai operar uma obra, independente se você tem alguma coisa que aconteceu no passado, no futuro. Isso não importa, meu irmão. O que importa é a palavra de Deus. Aonde tiver fé, ela vai cair e vai produzir os frutos que agradam e louvam a Deus. Estes homens estavam com os olhos carnais e não estavam prestando atenção no que Jesus estava falando. As palavras de Jesus Cristo. Eles não queriam aceitar, porque Moisés, há não sei quantos anos atrás, 1000 e tantos anos atrás, ele já tinha dito, olha... Eles esqueceram disso, porque estavam com os olhos material em Jesus. Deus vai levantar um varão no meio de vocês semelhante a mim. Quando ele chegar, dei ouvidos a ele. Essa frase, Moisés lá atrás já estava transferindo a autoridade dele para aquele que vinha. Então quando Jesus começa a pregar, já não é mais Moisés a autoridade de Deus, é Jesus Cristo. Moisés colocou uma validade na lei. Qual que é a validade da lei que ele colocou? A validade é o seguinte, isso vai valer até o dia em que Deus levantar um varão semelhante a mim. Quando esse homem chegar, não é a mim que vocês devem ouvir mais, é a ele que é enviado de Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Por isso Jesus tinha toda a autoridade para quebrar qualquer lei se ele quisesse, porque ele estava acima da lei, irmão. Acima. O Moisés falou, vocês deem ouvido, é tudo que está escrito nessa lei. Mas naquele dia Deus vai levantar um homem semelhante a mim. Quando ele vier, dê ouvidos a ele. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo veio, irmão, anunciando o evangelho, pregando a palavra de Deus, tirando o fardo pesado dos fariseus e colocando no lugar um só mandamento, irmão. Primeiro o Senhor Jesus fala, creio em mim. E agora o que a gente faz? Ame ao próximo como eu vos amei. Ponto final. Você vai cumprir toda a lei. Irmão, existe uma diferença, muita gente confunde. A parte em que Jesus está resumindo a lei é parecida com o novo mandamento que ele dá. A parte que ele resume a lei é: você deve amar o próximo como você se ama. Isso ele está resumindo a lei. Aí ele fala, mas agora eu dou um novo mandamento: ame o próximo como eu te amei. Já não é para você amar como você se ama, eu devo amá-lo como eu fui amado. Que tem outro peso, irmão, tem outra medida. Se eu amar o próximo hoje só como ele, só como eu se amo, tem gente que não se ama, irmão. Tem gente que não se ama, tem gente que destrói a própria vida. E ele pode usar esse argumento. Mas Deus nos amou quando nós ainda ofendia a Deus. E mesmo assim, ele nos amou.
Ah, mas a gente ofendia. Tira o Espírito Santo de nós agora para você ver como a gente se rebela contra Deus. Porque nós vamos ficar na carne, irmão, tomados por sentimentos carnais, e nós voltamos a cair. É só Deus dentro de nós que nos segura em pé, irmão. Ninguém, se você está aqui, vindo aqui para ouvir a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está dentro de você, meu querido. Quem vai te carregar por todo o caminho. Nenhum de nós, irmão, pode servir, agradar a Deus ou buscar a Deus de si mesmo. Está escrito na própria palavra: o homem na sua natureza normal não busca a Deus. Ele não quer Deus. A carne nossa é inimiga de Deus, irmão. Aquelas pessoas que estão no mundo, ateus, aquelas pessoas que confrontam a Deus, são pessoas que Deus rejeitou. Eles não têm o Espírito de Deus. E eles usam a lógica da terra. Mas Deus, meu irmão, não é lógica. Aí alguém pode falar: mas Deus, por que Deus não faz uma obra aqui para todo mundo ver? É porque a salvação é por fé, não é por vista. Ele não quer que ninguém o veja. Ele quer que nós creiamos na mensagem do Evangelho e assim seremos salvos. Mas fique em paz, meu irmão. Vai chegar o dia que todos os olhos o verão. E Jesus vai vir como um rei glorificado. Não vai ser um coitadinho. Jesus Cristo não vai vir com cara de coitado. Ele vai vir com vestimentas reais, montado em um cavalo de autoridade. E ele vem para guerrear, irmão. Guerrear aqueles que o recusaram, irmão. Bem-aventurados somos nós que hoje, irmão, aceitamos a Jesus, fazendo o concerto com ele, irmão, porque nós naquele dia estaremos do lado de Jesus e não de frente para Jesus. E nessa palavra aqui, irmão, o apóstolo Paulo, ele deixa claro, irmão, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E é pela fé, irmão, que hoje nós estamos vivos na presença de Deus. Ninguém que não tenha Deus no coração sente temor pela sua palavra, irmão. Ninguém que tenha Deus no coração, só os que têm Deus no coração, irmão, vão se submeter à palavra. Só quem tem Deus no coração curva-se de joelho quando ninguém está olhando, porque você não está fazendo isso para se mostrar, mas você está ali de verdade falando com Deus, pedindo amor e pedindo a misericórdia de Deus, irmão. Só os verdadeiros adoradores adoram a Deus na sua intimidade, sem ninguém estar vendo, irmão. Quem não faz isso, irmão, e só faz para a vista dos homens, são aqueles que, na verdade, estão no meio dos cristãos, mas não são cristãos genuínos. Fazem isso por causa dos seus status, que ele talvez alcançou lá, ou porque nasceu no meio de uma família grande, ou está lá no meio de uma congregação grande, e ele não quer perder aquele lugar. Porque realmente, irmão, esses lugares, as pessoas são bem acolhidas ali, dependendo do seu grau social. Mas o Evangelho, irmão, ele nos confronta, tá? Ele nos diminui. E a palavra de Deus, irmão, para nós, né, que nós estamos lendo hoje é: eu sou devedor. Como Paulo falou agora um pouquinho, eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Paulo estava sempre pronto a anunciar o Evangelho, irmão, a todos aqueles a quanto ele pôde anunciar. Como nós ouvimos hoje aqui o desejo da nossa irmã Adriana, quer falar da palavra, quer levar o Evangelho, só sente esses prazeres, esse desejo, quem realmente tem a botija, que está carregando a preciosa semente, irmão. E se levar essa semente e lançar, irmão, o que você tem a perder, irmão? Você pode transformar uma vida, tirar uma vida do sofrimento, tirar uma vida da depressão, tirar uma vida de toda aquela
aquela pressão psicológica que elas estão carregando. Deus não quer, irmão, que a gente pegue essa semente e se esconda dentro da nossa casa, irmão. O Senhor mandou a parábola, irmão, dos talentos. Teve uma pessoa que escondeu o talento lá quietinho e falou: não, quando ele voltar eu vou devolver para ele o talento, eu não vou ficar com esse talento, eu não vou roubar ele. Mas Deus não se agradou, irmão. A gente tem que ter coragem, irmão. Aquele que escondeu, ele não tinha coragem, ele achou que não poderia, não confiou nas instruções que o pai deu antes de sair, falou: faça isso, faça aquilo. O pai orientou, ele guardou, irmão, e ficou. Ali fala de uma pessoa que ficou lá no meio de todos aqueles, guardou o talentinho, e naquele dia o Senhor falou: aparta-te de mim, mau servo. Não sejamos assim, irmão. Não tenha vergonha. Se você estiver vendo sua vida e falando: não, mas se eu vou arrumar encrenca com aquele, o meu parente, ele vai virar o rosto, ele vai... Se Jesus tivesse pensado como você, nós hoje não estaríamos salvos, irmão. Jesus não pensou se ia agradar esse ou aquele. Ele veio fazer a vontade de Deus e ponto final. Se nós não lançar, irmão, você nunca saberá se aquela pessoa teve oportunidade ou não de se salvar. Porque Deus coloca na nossa mente. Quantas vezes, irmão, Deus não traz na nossa mente, irmão, né? Ele traz uma pessoa, traz outra. Você acha que isso está vindo sozinho na sua cabeça? É o próprio Espírito Santo querendo atuar. O Espírito Santo nos direciona na nossa vida. Como? Trazendo as informações da nossa mente, nos direcionando para Ele fazer a própria vontade de Deus. Isso já aconteceu comigo, irmão, diversas vezes. Eu estava em casa certo dia com meu filho, eu trabalhava à noite. Aí eu acordei por volta de umas 11 horas da manhã, eu cheguei em casa do trabalho, eram umas 7, dormi um pouco, acordei, a minha esposa estava na cozinha fazendo o almoço, e o meu filho na época tinha 1 aninho de idade, e ele estava no tapete da sala, engatinhando e brincando ali, e eu comecei a cantar uns hinos ali, uns louvor, e me veio assim no coração: prega pro Miguel. Falei: Senhor, pregar pro Miguel. E aquilo me deu um negócio, irmão, gostoso. Eu comecei a pregar pro Miguel. Eu lembro que o início da pregação foi essa: Miguel, você ainda é um bebê, criança, você nem sabe a diferença da esquerda para a direita. Vai crescer atrelado e confiando na fé dos seus pais, mas um dia você será adulto. As dificuldades virão na sua vida, Deus vai aparecer, vai te converter, e aí você vai seguir a Deus pela sua própria fé que Deus vai colocar no seu coração. E pregando isso alto. Passou 1 ano, chegou uma irmã em casa, e falou assim: irmão Josafá, eu queria tanto vir aqui na sua casa um dia para falar uma coisa, uma obra que Deus fez. Eu falei: o que foi, irmã? O irmão não sabe, mas lá do lado daquela casa onde você morava, porque a gente mora de aluguel, a gente muda de casa, era uma outra casa. Sabe aquela casa? Eu falei: sei. Então, irmão, eu trabalhava de faxineira naquela casa. E um dia eu cheguei e eu estava tão atribulada que eu sentei na mesa da cozinha e comecei a chorar. De repente eu ouvi uma voz do outro lado que começou a pregar para mim. E era o irmão pregando, dizendo: hoje você vai passar por grande tribulação, mas o Senhor vai operar uma obra e você vai me seguir pela sua própria fé. Alguma coisa assim que ela acabou me falando. E Deus libertou aquela criança, aquela irmã. Então Deus coloca no nosso coração coisas para fazer, irmão. É o Espírito Santo te impulsionando. E se você não crer, irmão, você nunca vai ver o Espírito Santo operando na sua vida. E isso já aconteceu comigo, não foi uma vez, irmão, já aconteceu várias outras vezes. Porque quanto mais você obedece, mais Deus te impulsiona, mais o Espírito Santo toca no seu coração. Quanto mais você rejeita, quanto mais você segura, menos o Espírito Santo começa a te pedir alguma coisa para fazer. É simples. Se vier um menino aqui e eu precisar dele para levar um recado: ô Juquinha, vem cá, vai lá no Francisco, leva essa mensagem, é muito importante, leva. Aí o Juquinha sai daqui, irmão, para ali no campinho de futebol, começa a jogar bola e não leva mensagem. Os irmãos acham que da próxima vez que eu precisar de alguém para mandar uma mensagem, eu vou mandar o Juquinha?
Eu não vou mandar o Juquinha. Deus também vai fazer a mesma coisa, irmão. Nós estamos aqui nessa terra. Deus não vai vir do céu evangelizar ninguém. Ele já fez isso. A parte mais difícil ele já fez. Ele veio junto com o filho, evangelizou e morreu. Agora essa tarefa é nossa. Jesus nos deu ordem, falou: vai, todos vocês, até os confins da terra, e falem do amor de Deus. E aqueles que crer naquilo que vocês estão falando e for batizado serão salvos. Mas e se alguém não crer? É normal, meu irmão. Rejeitar até Jesus. Quem você pensa que você é? Vão te rejeitar também. E ele falou: se alguém vos rejeitar, sacuda o pó dos vossos pés. Não leva daquela casa nem o pó que nela tem. Irmão, esse é o nosso trabalho, é a nossa tarefa, irmão. Nós temos que falar do amor de Jesus Cristo. Não vamos chegar no céu, irmão, abanando com a mão, abanando como quem ficou aqui ocioso e não fez nada. A gente veio de uma igreja que tinha que sentar no banco e ficar quieto lá. Ninguém podia fazer nada. Você não podia abrir a Bíblia na casa de ninguém para pregar. Não pode pregar, só o ministério que prega. Não posso ir aqui, não posso. Vai, irmão. Nós estamos livres agora, irmão. O Espírito Santo é quem está tocando por esta palavra, irmão. Ele quer operar, irmão, e ele vai operar. Mas a obediência cabe a cada um de nós, irmão. Até mesmo para crer em Jesus, a palavra é feita através de um convite, não é a força. O evangelho é um convite. O próprio Senhor Jesus, ele fez uma parábola de convite. Ele falou: vai e convida. Ele não falou vai e obriga. Convida, irmão, porque Deus é bom e não quer ninguém à força. Ele não vai empurrar ninguém à força para dentro do céu. Os que crê ouvirão a voz do Senhor, irmão, e virão com o Senhor, irmão. Não vamos desanimar, irmão. Nós temos uma tarefa aqui na terra. Vamos fazer o nosso trabalho, irmão. Faz que quando você vê Deus operar, irmão, isso vai impregnar em você. Você vai ficar tão feliz, irmão. E aí você vai começar a trabalhar cada vez mais, irmão. Abraça, irmão, essa oportunidade, essa exortação que está sendo feita, não tenho dúvida, pelo Espírito Santo, irmão. É uma ordem de Deus, e junto com a ordem, Ele nos dá o dom, irmão. Ele também nos dá as condições para fazer a sua vontade. Nenhum pai manda o filho ir buscar pão na padaria sem colocar na mão do menino o dinheiro necessário para trazer o pão, irmão. Se Deus está mandando, é porque Ele vai nos usar, vai colocar as palavras na nossa boca. Quando você abrir a boca, irmão, a mensagem de Deus vai sair da sua boca, irmão. Vai tocar no coração, às vezes nem é da pessoa que você está falando, é da outra que está lá atrás ouvindo, e vai estar recebendo a mensagem de Deus, irmão, porque os que são de Deus, eles vão ouvir a mensagem. Mas, Senhor, eu fiz a tal coisa. Esqueça aquilo que aconteceu na sua vida, irmão. Sirva a Deus. Se alguém te rejeitar, estará rejeitando a Deus, está rejeitando a palavra de Deus, irmão. Faça a sua parte e o Espírito Santo vai cooperar junto com você, irmãos. Essa é a mensagem da palavra de Deus de hoje. Agradeço, irmão. Confesso aos irmãos que até hoje à tarde eu estava preocupado, orando a Deus, não vinha nada na mente. E eu fiquei em paz, deitei lá. O Senhor falou assim, eu falei com o Senhor: Senhor, as ovelhas são tuas e eu não quero levar qualquer coisa, né? Aí me veio uma parte da palavra: e o meu povo viverá pela fé. Eu falei: meu povo? Onde está escrito isso? Eu disse: Senhor, é Romanos capítulo 1. E realmente, irmão, né? Deus nos trouxe essa palavra aqui porque Deus quer trabalhar, quer agir, irmão. E também nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo, ele vai fazer a dele, irmão, enquanto nós também estiver fazendo a nossa, irmão. Agora eu passo aqui para nossa irmã Adriana. Deus abençoe os irmãos. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, tem mais um louvor para ser cantado. Alguém gostaria de cantar? É o último.